Pessoal, bom dia, muita saudade, mas vamos lá, né? Vamos continuar com as nossas aulas aqui gravadas e esperamos revê-los o mais breve possível. Pessoal, hoje nós vamos ver aqui a aula 25 de Sociologia do material que vocês receberam no começo do ano. Essa aula, na verdade, ela vai ser uma aula bem conceitual, que vai falar dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, na verdade, são coisas que acontecem diariamente e em diversas situações, em contextos diferentes, em situações diferentes, mas são coisas que acontecem sempre, né? Nós não vamos falar na aula de hoje especificamente de cada movimento social. Na verdade, nós vamos voltar a esse assunto quando nós trabalharmos lá uma parte da matéria que não está nesse material de vocês, mas que eu vou passar para vocês, chamada Questões Sociais. Então, nesse momento, quando a gente for trabalhar essas questões sociais, então nós vamos ver lá o problema referente à violência contra a mulher, os problemas referentes ao preconceito racial, né, e outros tipos de preconceito que existem. Então, naquele momento, quando a gente chegar lá, nós vamos voltar à questão dos movimentos sociais, que todos eles fazem parte de movimentos sociais. Então, o que nos interessa hoje, na verdade, são apenas algumas questões conceituais, tá? Como que eu caracterizo, como que eu defino um movimento social. Então, vejam lá, a primeira coisa que a gente tem que ver e analisar é a questão do conceito. Então, eu coloquei ali algumas palavras-chave que fazem parte do conceito de movimento social. A primeira palavra-chave é ação coletiva. Por quê? Porque o movimento social ele só passa a ser considerado um movimento social se ele for representativo de uma coletividade. Um movimento individual ou com poucas pessoas, que não tem uma abrangência significativa, ele não é considerado um movimento social. Então você tem lá uma determinada rua e lá naquela rua tem um buraco e a pessoa que mora naquela rua, na frente daquele buraco lá, vai reclamar na prefeitura e tal. Isso é uma reclamação, obviamente, mas não é considerado um movimento social, tá? Então o movimento social, ele parte do princípio que tem que ser uma ação coletiva, tá? Uma outra situação também que se coloca é a questão de ser organizado. Por quê? Porque se você não tiver uma organização no sentido de que as pautas, as discussões, as reivindicações sejam organizadas, for uma coisa solta, são apenas movimentos aleatórios e não são considerados movimentos sociais. Então, na verdade, o movimento social ele tem que ter essa característica de organização no sentido de você definir claramente qual é o objetivo daquele movimento e para que ele está sendo construído, para que ele existe e para que ele quer algum tipo de mudança. A terceira palavra que eu acabei de falar é a questão da mudança. Em geral, o movimento social ele está atrelado à questão da mudança, né? Normalmente existem os movimentos sociais quando você quer que algo mude, né? Não teria muito sentido você fazer um movimento social para a situação ficar como está. Então, você tem lá uma reivindicação, uma determinada classe, uma determinada associação, não está contente ou não está satisfeito ou está se achando injustiçada em relação a um cumprimento de alguma determinação, de alguma lei, de alguma coisa, ela vai lá e faz a reivindicação, né? E essa reivindicação é o quê? É para que se mude aquela situação, se mude aquilo que a gente chama de status quo, se mude aquilo que está acontecendo, tá? E a terceira, a quarta consideração, que na verdade elas podem ser e ou, né, porque pode ser luta por direitos e ou reivindicações políticas, elas estão sempre juntas, né? Você pode lutar por direitos e esses direitos podem estar atrelados a condições políticas, né? Não necessariamente, né? Você pode ter lá, por exemplo, uma associação, né, ou uma entidade que vai agrupar os estudantes que vão fazer uma reivindicação para abaixar a passagem de ônibus, porque eles acham que ela está cara e eles não têm como marcar para ir para as suas escolas, etc., né? Então você vai ter ali uma reivindicação econômica.
Mas é evidente que essa reivindicação econômica, ela nunca está totalmente fora ou está totalmente alijada de decisões políticas. Por quê? Porque quando você vai fazer uma reivindicação de que a passagem de ônibus não suba ou que a passagem de ônibus diminua o preço, quem vai ter que tomar essa decisão, quem que vai ser? Naquela cidade vai ter que ser o prefeito. Tá? Então você já atrela uma reivindicação econômica e social a uma decisão política. Tá? E esse prefeito, talvez ele vai ter que fazer uma lei, e essa lei vai ter que passar pela Câmara dos Vereadores. Tá? Então, é muito comum que essas situações aqui, elas andem bastante próximas uma da outra. Tá? Bom, alguns exemplos clássicos de movimento social. A primeira delas, a mais famosa, são os sindicatos. Os sindicatos normalmente estão atrelados a situações relativas ao trabalho, ao desenvolvimento profissional. Os sindicatos eles vão surgir de maneira bastante forte lá principalmente no século XIX, a partir da Revolução Industrial, em que, de uma maneira geral, as condições de trabalho, lá no início da Revolução Industrial e ao longo de várias décadas, até séculos, ela acabava prejudicando ou não atendendo às necessidades dos trabalhadores, e os trabalhadores, então, eles vão se organizando para lutar por melhores condições de trabalho, melhores salários, diminuir carga horária de trabalho, uma série de reivindicações. Então, os mais famosos são os sindicatos. As ONGs, organização não governamental. Então, nós temos lá, por exemplo, uma ONG ligada à questão da natureza. E em uma determinada região, verificou-se que estão destruindo a vegetação que está ao redor de um rio, ou está poluindo, ou uma fábrica está poluindo. Então você pode ter uma ONG, no caso, que também é uma associação, um tipo de associação, e essa ONG, então, vai fazer um movimento naquela cidade, naquela região, pedindo que aquela fábrica, ou que o próprio governo, para construir uma estrada, alguma coisa, pare de destruir a mata, ou melhore as condições para que não haja poluição e assim por diante. Associações, aqui é uma gama enorme de possibilidades. Você pode ter associação. A associação pode virar um sindicato, ou pode fazer parte do sindicato, mas você pode ter associação de pessoas, uma associação dos comerciantes de uma cidade, uma associação de pessoas que representam lá os cuidadores de idosos e assim por diante. Então, a associação e essas associações também, assim como os sindicatos, vão lutar por melhorias nas condições ou nas situações que elas estão participando. E os movimentos aqui, os mais famosos são os movimentos estudantis, e no caso do Brasil, o MST, Movimento dos Sem Terra, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, também são os movimentos mais famosos aqui no Brasil. O movimento estudantil já foi muito mais forte no Brasil na década de 50, 60 e 70. Hoje ele está um pouquinho em desuso, de uma maneira geral, os estudantes estão um pouquinho menos mobilizados do que já foram há décadas atrás. Em relação a essas questões de movimento, essas questões aqui, é interessante a gente exemplificar, por exemplo, a questão, por exemplo, entre os vários que a gente vai falar futuramente, a questão da associação ou da organização das mulheres. As mulheres, vocês já devem ter ouvido falar no movimento feminista, que surgiu já há muito tempo atrás, e ele foi progredindo, principalmente no século XX, e é interessante que o movimento das mulheres, eles foram mudando a sua pauta ao longo da história, porque a mulher ela foi conquistando uma série de direitos, uma série de situações foram sendo conquistadas, mas foram surgindo situações novas e essas situações continuam ainda como pauta de luta das mulheres. Então, lá no século XIX, por exemplo, as mulheres lutavam
por questões de trabalho nas fábricas. Depois, um pouquinho mais tarde, as mulheres lutavam para ter direito a votar, né? No caso do Brasil, foi só na década de 30 que as mulheres passaram a ser consideradas cidadãs e começaram a votar, né? Então, conquistaram alguns direitos trabalhistas, mas daí veio a questão da cidadania, né? Aí conquistaram. Então, hoje, a mulher, obviamente, ela é absolutamente participante do processo político de qualquer, não de todas, infelizmente, tem algumas sociedades que a mulher ainda não é considerada, né? Mas, de uma maneira geral, a mulher hoje faz parte de todo o processo político que existe, embora exista ainda muita discriminação. Mas isso a gente não vai entrar em detalhes, porque nós vamos ter aula especificamente desse assunto, né? E hoje em dia, só falando ainda dessa questão da mulher, hoje em dia, por exemplo, existe a questão da discriminação salarial, ainda continua existindo. A discriminação política continua existindo, porque a nossa representação, no caso do Brasil, por exemplo, a representação política das mulheres é muito inferior à representação política dos homens, né? Mas hoje, a grande pauta que existe no movimento social feminino é a questão da violência contra a mulher, né? De uma maneira absurdamente, isso se exacerbou nos últimos anos, né? E nós tivemos movimentos, e temos movimentos ainda, porque continua existindo, infelizmente, uma violência contra a mulher, né? Uma violência especificamente contra a mulher, né? Chegando até ao extremo de tirar a vida da mulher, que é o que a gente denomina na sociologia, de uma maneira geral, de feminicídio, né? Então, todas as outras pautas precisam ainda melhorar, porque elas não foram conquistadas na sua totalidade, mas a pauta hoje mais forte em relação à questão da mulher é a questão da violência contra a mulher, né? Mas vamos voltar a esse assunto um pouquinho mais tarde, tá? Os princípios. Na verdade, os princípios eles estão atrelados à questão do conceito, tá? O primeiro princípio dos movimentos sociais é o que a gente chama de identidade, tá? O que é identidade? Um movimento social, ele tem que ser característico de uma determinada, de um determinado aspecto da sociedade, tá? Ele não pode conter, né, todos os tipos e todas as reivindicações ao mesmo tempo. Na verdade, até pode, mas isso vai denotar uma grande desorganização no movimento social, tá? Então, ele precisa ter uma identidade. Então, vejam, o que é ter uma identidade? É ele ser claramente definido dentro das suas reivindicações, né? Eu lembro muito bem, algumas décadas atrás, quando o Brasil ainda estava no regime da ditadura militar, né, houve um movimento social aqui no Brasil extremamente organizado e extremamente forte, que foi um movimento chamado Movimento Diretas Já, né? E é interessante, porque todas as pessoas que participavam daquele movimento, eles tinham a mesma identidade. Claro, podiam pertencer a grupos sociais diferentes, poderiam pertencer a sindicatos diferentes, mas todas as pessoas que estavam naquele movimento, eles estavam ali lutando para quê? Para que houvesse eleição direta para presidente, né? Então, era um movimento chamado Direta Já. Então, tinha claramente definido o seu objetivo, para que as pessoas estavam na rua e para que as pessoas estavam lutando. Hoje se perdeu um pouquinho dessa situação. Hoje, até em função das redes sociais, tal, as coisas estão um pouco difusas, um pouco desorganizadas, tal, e às vezes as pessoas não sabem muito bem por que estão ali dentro daquele movimento, né? E aí, claro que o movimento acaba perdendo força, porque o movimento, quando ele tem uma identidade clara, que as pessoas sabem por que estão lutando, por que estão ali, ele se torna muito mais forte, muito mais vigoroso, tá? O segundo, que parece uma contradição em relação ao primeiro, ele tem que fazer parte do princípio que a gente chama de totalidade. Mas o que é totalidade? Todas as pessoas têm que participar? Não, não é isso.
A totalidade é o seguinte, é que quando você tem um movimento, ele tem que representar uma quantidade de indivíduos daquele grupo significativa. Tá? Então, por exemplo, você quer que a passagem de ônibus lá não aumente. Né? Então, obviamente, você não vai ter... A palavra totalidade aqui é um pouquinho malandra, né? Não é total, mas você quer que a passagem de ônibus não aumente. Então, as pessoas daquela cidade ali que vão reivindicar, que vão criar um movimento para que isso aconteça, eles têm que ser representativos da população que usa ônibus. Né? Se você tem lá 50 mil pessoas que usam ônibus e querem essa mudança 40 pessoas das 50 mil, isso não vai formar um movimento social. Agora, se você tem lá, daqueles 50 mil de usuários, e você tem lá 25, 30 mil de pessoas que estão a favor do não aumento da passagem de ônibus e se mobilizam para que isso aconteça, você vai ter uma totalidade. Né? Nós poderíamos substituir essa palavra totalidade aqui por representatividade, né? É uma palavra talvez até mais adequada, mas alguns livros, inclusive a apostila de vocês, que eu passei lá para vocês, usa a palavra totalidade. Tá? Representatividade no sentido em que a quantidade de pessoas ela tem que ser representativa, né, desse grupo específico que está aqui. Tá? E o terceiro princípio é a questão da oposição. Né? Oposição em que sentido? Tá? No sentido em que você sempre está lutando para que alguma coisa seja diferente do que ela está. Tá? Então, nesse sentido, é a oposição. Então, por exemplo, eu não quero que... o prefeito decretou que vai fazer aumento na passagem. Eu estou fazendo uma oposição a essa determinação do prefeito. Percebe? Então... o prefeito aprovou, né, os órgãos competentes lá aprovaram que a passagem vai subir 40 centavos, mas eu sou contra, eu aqui no sentido de sociedade, tá, pessoal? Não eu, indivíduo. Eu sou contra esse aumento da passagem. Então, eu estou me opondo a essa condição de aumento da passagem. Então, é nesse sentido que você usa a palavra oposição, né? Então, eles são contrários a uma determinada realidade. Tá? Bom, os tipos de movimentos sociais, pessoal, na verdade, do ponto de vista teórico, a gente separa eles aqui. Do ponto de vista prático, é muito comum que você tenha interseção de vários tipos de movimento ao mesmo tempo. Tá? É muito raro você ter um movimento social que seja especificamente, ou talvez uma palavra melhor até, exclusivamente de um aspecto. Tá? Normalmente ele tem um aspecto que determina principalmente aquele movimento, mas outros aspectos fazem parte daquela determinação fundamental, daquela determinação principal. Tá? Mas, do ponto de vista didático, nós dividimos aqui em 4 grandes movimentos. Tá? Os movimentos políticos, eles estão relacionados à questão do governo, né? A questão de insatisfação com decisões do governo. Normalmente, eles estão relacionados ao não cumprimento daquilo que está escrito na forma da lei, que, do ponto de vista máximo, é o que nós chamamos de Constituição de qualquer país. Então, quando qualquer governo no mundo inteiro toma uma atitude ou toma determinadas decisões que sejam contrárias àquilo que está escrito na Carta Magna, né, a população, em geral, não aceita esse tipo de situação. Tá? Então, por exemplo, você tem lá na nossa Constituição que existe a liberdade de imprensa. Tá? A liberdade de imprensa. Então, ela tem que ser cumprida. Quando cerceia-se essa liberdade de imprensa, evidentemente que você está indo contra a Constituição. Ah, professor, mas se houver exageros, e se essa liberdade de imprensa
gerar ofensa. Gente, obviamente isso acontece em todo o processo que existe liberdade, os exageros. Mas aí cabe àquela pessoa ou aquele órgão, aquela entidade que se sentiu ofendida, entrar na justiça contra quem ofendeu, né? Ou por calúnia, ou por difamação, ou por danos morais, qualquer situação, né? A lei permite que se faça isso, né? Mas tudo de acordo com as leis. Mas você não pode ir contra um preceito constitucional. Então, os movimentos políticos têm essa característica. Movimentos reivindicatórios. Gente, esses aqui são os mais amplos possíveis, que pode existir N movimentos reivindicatórios. Tá? Esse exemplo da passagem é um deles que eu falei para vocês. Né? Nós podemos pegar um outro exemplo aí, por exemplo, vamos pegar lá um outro exemplo. Vamos imaginar que você tem lá uma associação, associação das pessoas, das cabeleireiras lá, né, das cabeleireiras, né? E aí o governo proíbe que, hipoteticamente, tá, pessoal, só uma situação, proíbe que se use determinado produto, só que daí elas não podem fazer o serviço delas em função da proibição daquele produto. Então elas vão fazer uma reivindicação, um movimento para mudar essa determinação do governo, né? E assim por diante. Você pode ter a associação lá dos feirantes. Aí os feirantes são proibidos de levar determinado produto lá que era vendido bem. Então, esses movimentos reivindicatórios aqui, eles são uma gama enorme de possibilidades, né? Claro que eles sempre têm que fazer parte aqui do conceito e dos princípios, né? Mas eles procuram atender soluções pontuais, tá? Soluções específicas daquele grupo que tem determinada identidade, que não está satisfeito ou que é contrário a uma nova norma ou uma nova situação na qual eles se sentem prejudicados, tá? Os movimentos sociais de classe, tá? Aqui nós temos as questões políticas também, né? Normalmente os movimentos sociais de classe, aqui é que entra a questão do preconceito, a questão da mulher, né? A questão das reivindicações femininas em relação a salário, em relação à representação política, atualmente, infelizmente, em relação à violência contra a mulher, né? Então, eles aparecem nessa situação aqui. E, via de regra, esses movimentos aqui, eles procuram diminuir, deixar menor, ó, lembra da matemática aqui, ó, menor a questão da desigualdade social. Né? O exemplo clássico é o exemplo do que acontece com as mulheres. Né? Ainda no Brasil, as mulheres, de uma maneira geral, que exercem o mesmo papel profissional do homem, têm um salário abaixo, em média, abaixo dele. Tá? Então, isso é um tipo de discriminação. Então, é um movimento social para mudar isso, tá? Mudar isso. Até porque, eu já comentei com vocês, hoje, por exemplo, as mulheres têm uma escolaridade maior que a dos homens no Brasil, né? Então, mesmo assim, elas ainda percebem ou recebem um salário, na média, lógico, gente, estou falando tudo na média, não pode ser específico, né? Na média, menor que o do homem. Ah, professor, mas eu conheço lá uma diretora de uma fábrica lá que ela ganha mais do que todos os outros diretores. Gente, na sociologia vocês sabem como é que funciona, né? Exemplos particulares existem aos montes, mas existem a média, existe aquilo que é pesquisado e levado em consideração na média. A mesma coisa é a representação política, né? Vejam lá, né? Pesquisem lá, né? Depois eu posso trazer para vocês. Nós temos lá na Câmara, lá com 400 e tantos deputados. Vejam quantos são mulheres. É uma minoria, embora a população de mulheres seja um pouquinho maior que a população de homens no Brasil. Vamos ver quantas senadoras tem lá no nosso Senado Federal. O que vocês vão ver? Vão ver que tem muito menos mulheres do que homens. Então, existe ainda todo esse processo de discriminação. Nós já vimos que a nossa sociedade é uma sociedade machista, né? E esses resquícios históricos, infelizmente, ainda fazem parte do nosso dia a dia, tá? E os movimentos sociais rurais, tá? Esse é um
bem famoso aqui no Brasil. O Brasil é um problema que o Brasil é um país que ainda tem problemas fundiários, né? Isso é uma situação absolutamente incrível, né? Que um país com o território que tem, com a quantidade de terras que tem, ainda apresenta problemas fundiários, né? E esses movimentos sociais rurais, eles então, eles reivindicam, né, a eliminação dos latifúndios improdutivos, né? E essa questão da reforma agrária, ela nunca foi efetivamente levada a cabo no Brasil. Em outros países muitíssimo menor que o Brasil, países com quantidade de terras infinitamente menores que a do Brasil, já resolveram seus problemas agrários há dezenas de anos atrás, né? E o Brasil, infelizmente, não resolve essa situação, né? Mas aí é como a gente viu lá em História do Brasil, né, pessoal? Vocês lembram lá como é que começou o processo de colonização no Brasil, né? O Brasil português, né, que não era exatamente o Brasil que é hoje, mas o Brasil português, ele foi dividido lá em 15 lotes, né? Então, é uma quantidade enorme, gigantesca, mesmo sendo 1/3 do território atual, mas uma quantidade enorme de terras foi dividido apenas entre 15 donatários, né? Então, você começa errado e a situação ainda não foi resolvida, tá? Mas esses movimentos existem, infelizmente eles são muito mais do que movimentos sociais rurais, eles são às vezes movimentos políticos e talvez isso seja uma das causas que complique a solução do problema, tá? Porque aí envolve muita questão ideológica, questões partidárias, questões políticas, e o foco, o objetivo, a identidade, que a gente viu agora há pouco, a identidade do movimento social, ela acaba ficando de lado e outras coisas que são um pouquinho fora do que seria o objeto do movimento social, acaba sendo deixado em segundo plano, né? Então, infelizmente, são situações que acontecem no Brasil. Pessoal, e para terminar, falar de uma coisa que vocês gostam, né? Aqui eu não sei exatamente como é que fala, se é cyberativismo, mas se fosse cyberativismo não podia ser né? Ou ciberativismo, tá? Que hoje é uma situação muito normal, né? Então hoje, diferente do que era algumas décadas atrás, que se organizavam nas ONGs, nos sindicatos, nas entidades, e ali se combinava, se fazia ali todo o esquema de como seria aquele movimento. Hoje as coisas são muito ligadas à questão da internet, em questão dos meios de comunicação modernos, né? Então as coisas são muito soltas, as pessoas acabam se organizando de maneira muitas vezes superficial, sem saber exatamente como funciona, para que é tal, e isso acaba gerando movimentos com uma quantidade de pessoas muito grande, mas sem uma organização adequada, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Em primeiro lugar, a gente tem que tomar muito cuidado com as fake news. Esse é um problema seríssimo do mundo moderno, não é só no Brasil, tá? Mas infelizmente no Brasil também acontece com muita frequência. Tem que tomar muito cuidado, eu já comentei com vocês a respeito disso, né? Qualquer notícia tem que ter a fonte, tem que ter o nome da pessoa que está divulgando aquela pesquisa, aquela opinião. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que procurar se informar e não simplesmente acreditar ou ir atrás de qualquer tipo de notícia, tá? Então esse é um detalhe importante nos dias de hoje, tá? Mas faz parte, né? Hoje não tem como fugir disso, não tem como nós imaginarmos uma sociedade em que isso não faça parte, o cyberativismo não faça parte, então, dessas tentativas de organização aqui, tá bom? Bom, gente, então espero que vocês tenham entendido aqui essas características teóricas aqui dos movimentos sociais. E a última coisa que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte: todo movimento social, de uma forma geral, ele faz parte da democracia, né? Que como dizia já Norbert Bobbio, a democracia é o menos pior de todos os regimes políticos, né?
Por enquanto, não se conhece nenhum regime político que seja melhor que a democracia, embora ela tenha lá seus vários defeitos, né? O que é importante a gente frisar aqui é o seguinte: todo movimento social ele é válido, se ele for organizado, tiver clareza nos seus objetivos e, principalmente, não usar a violência. Quando se usa a violência, tanto do lado de quem está fazendo o movimento, como de quem está cuidando do movimento ou está repreendendo o movimento, quando se usa a violência, se perde a razão, tá? A violência não é o caminho para se conquistar ou para se preservar a democracia. O que é necessário, absolutamente indispensável para que se tenha a democracia, um país pujante do ponto de vista político, é o diálogo. É o diálogo, tá? São vários os movimentos, tudo faz parte da sociedade, as reivindicações, elas fazem parte do nosso dia a dia, mas sempre sem violência, tá? Atendendo às leis e obedecendo tudo aquilo que as normas de cidadania nos impõem, tá bom? Gente, um grande beijo a todos e até a próxima aula.